Olá, meu nome é Daniel Laine, sou professor de desenho e este é mais um vídeo de apoio ao curso de desenho de projetos mecânicos. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre tolerância dimensional. Então uma coisa importante a gente discutir é qual é o tamanho dos objetos fabricados. Eu posso ter aqui, por exemplo, um eixo que precisa entrar num furo, seja lá qual peça for. Então eu vou ter um elemento que precisa ser montado dentro de um outro elemento, uma outra peça. Então, como é que eu faço essa fabricação? Eu posso, por exemplo, utilizar um eixo aqui de diâmetro externo de 20 milímetros, se encaixando em um furo de 20 milímetros, ou o eixo tem que ser um pouco menor, ou o furo um pouco maior. Então, isso tudo tem que ser definido pelo projeto para que a fabricação seja feita corretamente. Então, o próprio projeto tem que definir quanto que esse eixo tem que ser maior ou menor do que o meu furo. Existe também a necessidade de dizer qual é a variação possível. Se esse projeto desse eixo ele vem com a informação de 20 milímetros e alguém na fabricação fizer esse eixo com 21 milímetros ou 19, é possível utilizar esse eixo? E se essa diferença for menor? Se for 20,2 ou 20,1? Qual que é o limite para essa tolerância? Isso tudo tem que ser avaliado pela equipe de projeto na hora desse detalhamento. Uma outra coisa importante é qual instrumento de medida eu vou utilizar. Se for uma régua, a resolução dela atinge apenas 1 milímetro. Ou seja, eu não posso querer medir uma peça com 20,02 milímetros utilizando uma régua. Por quê? Porque ela não tem resolução para essa medida. Eu só posso ter aqui variações de 1 em 1 milímetro. Então isso dificulta bastante a medição de peças mecânicas, que são peças que têm uma variação de medida muito pequena, muito curta, em termos de tolerância. A largura de tolerância é muito pequena. Então, uma régua para essas peças não é o adequado. Já se eu for para uma construção civil, uma construção de uma casa, por exemplo, a régua ou até mesmo a trena é bastante indicado. O paquímetro é uma outra solução para peças mecânicas, e aí eu consigo fazer medições com uma variação de 0,02 milímetros, utilizando o vernier. Já o micrômetro, ele possibilita até medidas menores. Então, como a gente falou, normalmente eu vou ter peças que vão se encaixar em outras. E como que eu quero que essas peças se encaixem? Eu quero que elas se encaixem com folga? Eu quero que elas se encaixem com força? Ou seja, a gente vai ver aqui que a gente dá o nome de interferência. Então, como que eu quero que seja feito esse encaixe? Isso é fundamental quando a peça vai funcionar. Então, aquelas duas peças vão se interagir como? Elas vão se mover uma em relação à outra ou vai ficar fixa? Isso tudo é muito importante e tem que ser avaliado no detalhamento. Para entender um pouquinho da tolerância, a gente tem que começar a falar sobre a qualidade T e sobre os processos de fabricação. A qualidade IT, ela tem uma graduação que vai do 0,1, que é o mais fino, até o 16, que é o mais grosseiro. Então, no 0,1, eu só consigo, nessas partes baixas aqui de
precisão, né, precisão maior, eu só consigo através de processos de fabricação muito rebuscados, muito caros, como é o caso da lapidação. Então, eu vou precisar fazer, né, utilizar esses processos de lapidação em alguns processos de fabricação, alguns equipamentos, algumas peças, né, mas eu não posso utilizar esses processos em todas as faces ou em todas as peças de um produto. Por quê? Porque isso vai ficar muito caro, né? Existem processos mais simples, com ótima qualidade, que é o processo de retificação, muito utilizado para mecânica de precisão. E aqui, o intermediário, a gente tem o torneamento, por exemplo, que é um dos processos mais comuns na indústria. Indo para baixo, eu vou ter processos mais brutos, né? Principalmente aqueles que a gente faz para obter peças brutas, né? Por exemplo, o prensamento, o forjamento e a fundição. Todos esses processos são processos básicos de produção, né? Que vão obter peças brutas, em geral, que vão sofrer algum outro tipo de usinagem, né? Seja ele por torneamento, seja ele por retificação, ou até mesmo lapidação, em alguns casos bem específicos. Então, dependendo do processo de fabricação, eu vou ter uma qualidade, né, IT diferente. E se eu precisar, né, de uma qualidade IT, ou seja, uma largura de tolerância menor, eu vou ter que caminhar aqui para processos mais caros. Falando aqui sobre as tolerâncias, a gente tem, de acordo com a qualidade IT, a gente tem uma variação da largura dessas tolerâncias através do grupo de dimensão. Esse grupo de dimensão, ele me diz o quê? O tamanho daquela cota, né? Então, cotas menores vão ter variações menores, né? Se eu tiver cotas maiores, por exemplo, aqui em 40 milímetros, eu vou possibilitar larguras de tolerância para essa cota maiores do que quando eu tenho cotas menores. Então, essa largura de tolerância, além da qualidade IT influenciar diretamente nessa largura, também o grupo de dimensão tem que ser avaliado juntamente aí com a qualidade IT. E o custo, esse gráfico está um pouco ruim, mas ele mostra o custo, né? O custo do seu produto em função da tolerância, né? Da largura de tolerância. Então, para larguras maiores de tolerância, eu vou ter, logicamente, custos mais baixos. Se eu começo a ter qualidades ITs menores, né? Números menores, ou seja, processos mais finos, né, de produção, a gente vai ter custos muito maiores. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando estabelece ali a qualidade da peça. Se eu tiver necessidade de uma determinação de uma tolerância para aquela dimensão, eu vou ter que informar qual é a dimensão mínima e qual é a dimensão máxima exigida para aquela cota, para aquele valor, né, que eu determinei. Então, com isso, eu vou ter aqui um afastamento inferior e um afastamento superior. O afastamento inferior nada mais é do que a diferença entre a dimensão nominal e a dimensão mínima, enquanto o afastamento superior é a diferença entre a dimensão nominal e a dimensão máxima. A diferença entre os afastamentos vai me dar exatamente a largura de tolerância que eu vou possibilitar aí que a fabricação
trabalhe. Tá? Isso para o furo. Né? Para o eixo, o que acontece? A mesma coisa. A única diferença que a gente vai ter é que para furo a gente vai sempre trabalhar com letras maiúsculas, enquanto nos eixos a gente vai trabalhar com letras minúsculas. Mas a diferença entre a dimensão nominal desse eixo e a dimensão mínima vai me dar um afastamento inferior. A diferença entre a dimensão nominal e a dimensão máxima vai me dar um afastamento superior. E a diferença entre esses afastamentos vai me dar a largura de tolerância. Lembrando que a dimensão mínima ela pode ser menor do que o eixo ou maior. Né? Não necessariamente a dimensão mínima precisa ser menor do que a dimensão nominal, como acontece aqui no meu furo. Tá? Eu tenho aqui dimensões mínimas maiores do que a dimensão nominal. Isso pode acontecer e a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Vamos ver um exemplo aqui de dimensões máximas e mínimas. Então aqui eu tenho um eixo com 20 milímetros de diâmetro e uma variação possível aqui, um afastamento superior de 0,28 e um afastamento inferior de 0,15. Né? Isso vai me dar uma dimensão máxima de 20,28 e uma dimensão mínima de 20,15. Ou seja, se alguém fabricar um eixo com 20,00000, ou seja, um 20 ali, praticamente perfeito, né? O que vai acontecer com essa peça fabricada? Ela vai ter que ser jogada fora. Por quê? Porque a dimensão mínima que essa peça tem que ter é 20,15. Então, temos que ter muito cuidado com isso, como eu falei no slide anterior. A largura de tolerância é exatamente a diferença entre esses valores. Então, a largura de tolerância aqui é 0,13. Tá? Então, pessoal, a depender da possibilidade, da minha necessidade, né, de eixos e furos, eu vou ter, né, possibilidade de folga e interferência. Eu vou ter sempre folga se o meu eixo sempre for menor do que o furo. Então eu posso ter folga mínima quando o meu eixo é o maior possível e o furo o menor possível. Então a minha folga vai ser mínima nesse caso. Ou pode ter uma interferência máxima quando o eixo for o maior possível e o furo o menor possível. Né? Então, eu sempre vou trabalhar com folga, interferência ou ajuste incerto. Tá? E como que eu vou definir qual tipo de ajuste que eu vou precisar? Vai depender aí do funcionamento da peça. Se a peça tiver que ser montada folgada, eu vou utilizar possivelmente aqui um ajuste de folga. Se a peça tiver uma necessidade que essas peças fiquem presas, eu vou utilizar interferência. E em alguns casos, eu vou fazer um meio termo, tá? E vou utilizar aqui o ajuste incerto. Para fazer essa definição, eu vou precisar, além daquele número, né, da qualidade T, eu vou precisar definir também a letra. A letra vai me dar o afastamento dessa tolerância em relação à linha zero. Uma coisa que a gente tem que gravar, não tem jeito, é que o H é a base. Né? Então o H ele é a base por quê? Porque ele toca a linha zero. É a única letra que toca a linha zero aqui com constância. Tá? Abaixo do H, ou seja, o G, o F, E e assim por diante até o A, eu sempre vou ter folga. Por quê?
Porque no caso de furos, eu vou ter esse afastamento para o lado positivo, ou seja, eu vou ter furos maiores, e furos maiores vão me dar mais folga. Por outro lado, se eu me afasto do H aqui para a direção do Z, eu vou ter uma redução, né, desse tamanho do furo. Então, com isso, eu vou caminhar aqui para a zona de interferência. Isso também acontece, além dos furos, para os eixos. Só que aí eu tenho o caminho inverso, né? Por quê? Porque, olhando aqui novamente o H como base, né, se eu for para o lado do A, o que está acontecendo? Eu vou ter aqui um desvio negativo do eixo. Se eu tenho um eixo menor, ele vai me dar folga no meu ajuste ali entre as duas peças. Já se eu for caminhar para o ZC, eu tenho um desvio aqui positivo. E o desvio positivo, ou seja, eixos maiores, vão me dar exatamente uma interferência cada vez mais pesada. Então, pessoal, essa daqui é a minha classificação aqui, né, da letra da minha tolerância. E com a letra e o número, eu vou dar exatamente a posição, né, que vai ser o afastamento da tolerância e também a largura da tolerância, né? A gente viu lá no início do vídeo que o número me dá essa largura, né? Ou seja, essa largura de tolerância aqui é o afastamento, a diferença entre os afastamentos, né? A dimensão mínima e máxima. Já a letra, ela vai me dar quanto está afastado da linha zero, né? Então, eu sempre vou ter o H como base, tá? O H como base. Então, se o H, né, a gente viu, se o H é maiúsculo, então eu tenho furo, né? E se o H maiúsculo ele se repete ao longo da peça, né, ele está sendo utilizado como base. Então, a gente chama aquele sistema de sistema furo-base. No sistema furo-base, eu vou ter o H como base, o Hzão, né, o furo como base, e eu vou ter uma variação da letra minúscula, ou seja, uma variação do eixo, né? Esse eixo ele vai ter, logicamente, uma letra e um número. Lembrando novamente, a letra vai dar o afastamento da linha zero e o número vai me dar a largura de tolerância. Então, quando eu tenho uma letra menor, né, próxima do A, eu vou estar bem distante aqui da linha zero, dando mais folga para o meu ajuste aí, né, de tolerância dimensional. Se eu for me aproximando aqui do H, né, aqui, por exemplo, H7 para o furo e H6 para o eixo, eu vou ter um momento aqui, né, uma possibilidade de ter o furo e o eixo exatamente na dimensão nominal, tá? Então, esse é o limite da folga. Então, eu vou ter, em algum momento, uma possibilidade de ter furo e eixo do mesmo tamanho, exatamente. Mas, na grande maioria dos casos, eu vou ter eixos, né, eixos aqui H6, menores do que furos H7. Então, por isso que eu tenho ainda folga nesse ajuste aqui H7, H7, H6, tá? Se eu passo desse limite aqui do H6, né, por exemplo, K6, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando aqui, ó, eu estou entrando com o meu eixo, tá, nesse tamanho de furo. Então, nesse caso, eu posso ter furos menores do que os eixos. Com isso, eu vou começar a ter, em alguns casos, interferência. Em outros,
eu vou ainda ter furos maiores do que os eixos, tá? Então, nesses casos, eu vou ter ora ajuste de folga, ora interferência. Então, a gente chama esse meio termo aqui de incerto, tá? Se eu passar desse limite do incerto, ou seja, se o meu furo começar a ser sempre menor do que o eixo, aí eu vou começar a entrar na área de interferência. Ou seja, se o furo for sempre menor do que o eixo, vou ter mais dificuldade para montar essa peça. A gente vai ver como que a gente monta essa peça aqui com esses ajustes. E quanto mais eu caminhar ali para o ZC, eu vou ter interferências mais pesadas. Ok? Existem tabelas na norma que vão determinar exatamente a largura, né, dessa tolerância e os afastamentos. Então, lembrando aqui que a gente vai ter a letra, né, a gente vai ter a qualidade IT, né, e a gente vai ter a dimensão nominal. Então, eu vou ter uma tabela para cada, né, tipo de eixo. Então, aqui, eixo H. Eu vou ter também para furos, né, e de outras letras. Então, para o H, a gente vai determinar aqui o H, por exemplo, 7, na qualidade IT, e busco aqui qual é a dimensão, né, que ele se adequa. Então, se for entre 10 e 18, a gente no H7 vai ter um afastamento superior de 0, né? Para eixos eu sempre vou ter o afastamento superior 0 e o afastamento inferior menos 19, né? Lembrando que esses valores aqui de afastamento, eles estão na maioria dos casos em micrômetros, então tenham cuidado com isso. Em algumas tabelas a gente vai ver micrômetros, outras tabelas a gente vai ver milímetros, então avaliem e coloquem no desenho de vocês exatamente o valor que deveria ser de acordo com a unidade do desenho. Então, se o desenho tiver em milímetro, coloque lá o valor em milímetro. As classes de tolerância, né, ou seja, a letra e o número, né, o casamento aqui entre letra e número que a gente vai utilizar, pode variar bastante, mas o ideal é que você mantenha essas prioridades aqui, essas preferências, né? Essas preferências, tanto para eixos quanto para furos, são importantes para a gente ter ali uma limitação de uso dessas tolerâncias, né? Até porque a gente vai ter um ferramental específico para essas tolerâncias indicadas aí pela norma, que são as prioridades, né? As prioridades, então, elas estão circuladas, né? Podendo ser utilizadas as outras não circuladas, se necessário. Para finalizar, pessoal, a gente tem aqui um quadro que mostra alguns ajustes recomendados. Então, se eu tiver necessidade ali de um ajuste livre, né, ou seja, precisar fazer uma montagem entre o eixo e o furo à mão, com facilidade, então eu vou utilizar esse ajuste chamado livre, né? Esse ajuste livre, ele é muito comum quando eu tenho, por exemplo, manípulos, né? Então, no sargento que a gente faz o projeto, ele vai ser bastante comum a gente utilizar para o manípulo, né, esse ajuste livre. Por quê? Porque em algum momento eu posso ter um manípulo um pouco desalinhado, e aí eu não tenho problemas, né, ao funcionar, ao colocar esse manípulo dentro desse furo. Por quê? Porque mesmo desalinhado, mesmo torto, ele vai conseguir passar, porque a folga, né, a folga livre, ela é muito grande. Além disso, além de descobrir qual tipo de folga ou interferência que eu vou ter,
eu vou precisar definir se a minha montagem, se o meu produto, ele precisa de uma precisão extrema, se ele precisa de uma precisão normal, né? Ou se pode ser uma mecânica média ou ordinária, né? Então, pessoal, essa mecânica extra precisa aqui é para peças de muita responsabilidade, peças extremamente rebuscadas, né? Então a gente vai utilizar o extra preciso. Já a mecânica ordinária é aquela mecânica que não tem uma necessidade, né, de grandes usinagens, né? E a peça pode ficar, né, numa qualidade mais bruta, né? Então, no nosso sargento, ele pode se enquadrar aqui numa mecânica ordinária ou até mesmo numa mecânica média, né? Lembrando que o sargento criado aí numa mecânica ordinária, ele vai ser muito mais barato, né? Se o meu projeto ele utilizar essas classes de tolerância aqui mais largas, né? Vai ter uma qualidade pior, mas o custo vai ser muito menor, né? Como a gente viu lá no início da aula. A mecânica média é uma mecânica um pouco mais de maior qualidade, né? Então, quem quiser fazer um sargento aí de maior qualidade vai ter que pagar o preço e utilizar aqui, por exemplo, esses ajustes para o furo H8, Hzão 8 e o E9 para o eixo, tá? Então, na hora de cotar, né, o eixo, eu vou utilizar aqui o E9 e na hora de cotar o furo, eu utilizo o H8 em desenhos separados, né? Então, eu utilizo cada um deles em um desenho. Lembrando que aqui, essa tabela aqui, ela está em sistema furo base, né? Porque é sempre o H, né? Sempre o H maiúsculo que foi utilizado, variando o minúsculo, a letra minúscula. Então o eixo varia e o H fica fixo, né? Se eu tiver necessidade de uma montagem, né, à mão, podendo girar sem esforço, então, ou seja, eu preciso ter folga, mas a folga pode ser um pouquinho mais ajustada, né? Então eu chamo aqui de rotativa. Então o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, eu vou ter uma largura de tolerância um pouco menor. E o afastamento também tem que ser um pouco menor, né? Por quê? Porque eu não quero que o eixo entre lá dentro do furo e fique batendo nas paredes. Então, eu reduzo um pouquinho esse afastamento e essa largura de tolerância, tá? Aqui existem alguns exemplos de aplicação, por exemplo, nesse caso de rotativo, eixos, mancais, entre outros, né? Também posso ter uma montagem deslizante, então a montagem à mão com uma leve pressão, ou seja, eu preciso aplicar uma pressão aqui no meu eixo para ele entrar dentro do furo. Isso eu consigo através desses ajustes aqui recomendados, né, para cada um dos tipos de mecânica. Muito comuns aqui em anéis de rolamentos, corrediças, entre outros. Peças que precisam deslizar com precisão. Deslizante justo, ele começa a ter aqui uma folga muito baixa. Que folga muito baixa é essa? Vai ser o H com H, né? Lembram que nessa possibilidade eu vou ter algumas peças, possivelmente com a mesma dimensão. Então eu começo a ter possibilidade aqui de montagem mais justa, né? Deslizante aqui mais justa. Então, por exemplo, eu vou precisar aqui fazer uma lubrificação específica, né, para utilizar esse tipo de ajuste. Vejam que as mecânicas mais ordinárias e média não é possível nesse caso, né? Por quê? Porque essas mecânicas aqui elas dão uma largura de tolerância muito grande, então dificulta a utilização delas nesse caso de deslizante justo ou dos seguintes, né? Aderente forçado é quando eu preciso já
ter aqui a ajuda de um martelo, por exemplo, né? Vejam que agora eu passei do H, ou seja, em alguns momentos, dependendo da peça que eu escolher, da peça que eu pegar ali nos furos e na peça que eu pegar dos eixos, eu vou ter a possibilidade de eixos maiores do que os furos. Então eu começo a ter necessidade aí, né, da montagem do martelo. É muito comum em polias, engrenagens, rolamentos, que a gente vai ver aí ao longo do nosso curso. Forçado duro, eu já preciso utilizar um martelo um pouco mais forte, né? Eu começo a ter a necessidade de bater, né, esse eixo contra o furo para ele poder ser montado adequadamente. Então, nesse caso, né, eu não vou ter uma deformação propriamente dita na peça, mas já é difícil de fazer essa montagem, né? Então, por exemplo, aqui o H 6 M5 ou H 7 M6 para mecânica precisa e extra precisa. Já quando eu tenho aqui uma necessidade de montagem com maior esforço, ou seja, eu preciso realmente de uma interferência mais pesada, então eu posso ter a necessidade de utilizar equipamentos específicos para montagem. Então, quando eu preciso colocar uma bucha, por exemplo, né, num eixo, ou fazer uma montagem de uma roda num eixo que eu precise ali, nesse caso, fazer uma interferência pesada ali entre as montagens, eu não quero que essa montagem se desfaça, então eu vou ter que utilizar uma interferência pesada aqui. Por exemplo, H 6 Pzinho 5, H 7 Pzinho 6. Ou seja, nesses casos eu vou ter interferência, tá? Pura e simples. Como é que eu faço essa montagem? Normalmente eu utilizo uma prensa, né? Então eu vou prensar, né? Eu vou deformar. Normalmente não chego ao limite plástico do material. Normalmente eu fico no elástico, mas ele vai se deformar, né? Outra forma de fazer essa montagem é utilizando, né, frio e calor, né? Para fazer a montagem aqui desse eixo nesse furo, eu posso optar, além da prensa, né, eu posso optar por resfriar o eixo, né? Resfriando o eixo ele vai ficar menor, e eu posso também aquecer esse furo, né? Aquecendo o furo, ele vai acabar dilatando, e aí quando eu faço a montagem, ele faz uma montagem mais fácil, né? Ou seja, ele pode até entrar na mão, o eixo no furo, né? E nesse caso, quando eu tenho variação aqui de temperatura, logo após a montagem, eles vão voltar à temperatura ambiente. Voltando à temperatura ambiente, então eu vou ter, né, novamente o furo e o eixo na dimensão, né, original de fabricação. Com isso, eles ficam presos, né, porque, logicamente, o eixo ele já foi fabricado maior do que o furo. E com isso, eles ficam aprisionados sem a utilização, por exemplo, de soldas, parafusos, entre outros acessórios aí de fixação. Para fazer todo esse controle de qualidade, né, tanto dos furos quanto dos eixos, são muito utilizados aí os calibres passa e não passa, tá? Então aqui para os eixos a gente tem a opção aqui do passa e do não passa. Então eu testo os dois, o lado passa, ele tem que passar pelo eixo, o lado não passa, ele não passa. Por quê? Porque ele vai ter uma dimensão menor do que a dimensão mínima do eixo. Já o lado passa, ele vai
né, do caso do furo, ele vai passar por quê? Porque ele tem uma dimensão menor do que o furo. E o lado não passa vai ter uma dimensão maior do que a possibilidade aí, né, da dimensão máxima, né, do furo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.